Bom dia a todos. Agradeço em nome da IC Formação a vossa presença aqui em mais um webinar semanal da IC Formação. Hoje vamos falar sobre Power BI e como importar e preparar dados para análise do Excel, e para isso temos o formador Jerónimo Barroso, que tem colaborado regularmente com a IC Formação. Bom dia, Jerónimo. Está-me a ouvir? Bom dia. Bom dia. Agora sim estamos a ouvi-lo. Bom dia. Ainda estava aqui bloqueado. Passar a palavra, ia só pedir a todos os participantes que mantenham os microfones desligados para não haver aqui interferências no som. E agora sim, Jerónimo, passo-lhe a palavra para nos falar sobre a Power BI. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Vamos então falar aqui, pediram-me para escolher um tema sobre Power BI, e eu escolhi precisamente portanto, a parte da importação de dados, que no fundo é comum entre o Power BI e o Excel. Nós, no mundo da Business Intelligence, como é conhecido, que no fundo é um tipo de software, digamos que de apoio à tomada de decisão. Nós temos, digamos que, estas fases que, no fundo, nós pretendemos obter determinados dados, não é? Dados esses que podem vir de diversas fontes, como vamos ver. Uma vez tendo esses dados, muitas vezes a dificuldade é criar, digamos, transformar os dados à nossa medida e selecionar os que nos interessam. E, portanto, aí, digamos que na Business Intelligence será a criação do modelo de dados. Uma vez esses dados preparados, nós podemos então criar visualizações desses dados, de forma a serem interpretados de uma forma mais fácil e mais rápida, digamos assim. Tendo em vista, uma vez que tendo essa interpretação fácil e rápida, a tomada de decisão torna-se muito mais fácil. Por fim, podemos partilhar esses modelos e as visualizações que criamos. A Business Intelligence começou principalmente por grandes empresas e criaram grandes peças de software, digamos assim, que depois vendiam a outras empresas que, no fundo, para facilitar esse processo de decisão. Portanto, digamos que estas 4 fases, a obtenção de dados, a criação dos modelos e das visualizações, portanto, não estavam, estas 3 primeiras fases não estavam, digamos, na posse do utilizador comum. O que era, digamos que, fornecido ao cliente, digamos assim, era já determinadas visualizações em forma de relatórios e quando muito, o cliente podia, digamos que, manipular essas visualizações. Portanto, grandes empresas conhecidas como a SAP, a Oracle e a IBM forneciam precisamente esses serviços. A partir de determinada altura, e também influenciado pelo crescimento do comércio eletrónico, digamos assim, em que o cliente, digamos, será um serviço de self-service, não é? A pessoa vai a um determinado site, escolhe o produto, faz o check-out, faz o pagamento, e, portanto, essas fases estão todas do lado do utilizador.
digamos que a Business Intelligence também tornou-se, digamos que um serviço self-service, ou seja, todas estas fases, a aquisição de dados, a modelação, a apresentação, passaram para o lado do utilizador. Digamos que essas ferramentas começaram a ser trabalhadas pela Microsoft no Excel em 2014, em que a obtenção de dados seria através de uma ferramenta que era o Power Query, a criação dos modelos de dados com o Power Pivot, depois foi introduzida a visualização desses dados com o Power View ou Power Map, e a partilha começou a ser feita através do Office 365 ou através de serviços da Microsoft, como o SharePoint. A partir daí, a Microsoft resolveu então criar esta ferramenta, o Power BI, em que a obtenção dos dados será feita por uma aplicação que é o Power BI Desktop, bem como a modelação desses dados, e a criação das visualizações e depois a partilha através de serviços online do próprio Power BI. Pronto, a minha ideia foi, digamos que fazer aqui um pouco a ponte entre o Excel e o Power BI, uma vez que talvez a maior parte dos utilizadores, quando ouvem falar no Power BI, pensam que é uma ferramenta completamente nova, quando não é. E, portanto, aqui o objetivo será ver aqui alguns exemplos de como podemos fazer a importação de dados e depois manipulá-los tanto no Power BI Desktop, partilhando nos serviços online, como no próprio Excel. Pronto, focando-nos agora mais então nessas ferramentas, o Power BI Desktop utiliza e normalmente, em termos gerais, as fontes de dados que nós temos podem ser ou fecheiros de dados, ou bases de dados, dados do Microsoft Azure, digamos que será uma plataforma de partilha de aplicações online, serviços de dados online de empresas especializadas nessa área, que fornecem ao cliente já os dados trabalhados, ou podemos importar de outras fontes. Pronto, íamos agora já ver, como um primeiro exemplo, a importação de dados de um fecheiro do Excel. Iria agora então passar aqui para o Power BI, portanto em que a aplicação já a iniciei. E pronto, em termos de obtenção de dados, portanto, o Power BI tem, digamos que estas três áreas, digamos assim, que será a área de criação de relatórios, a área em que podemos visualizar os dados e aqui uma área em que podemos visualizar o nosso modelo, digamos que as tabelas de dados que temos e a relação entre elas. Se nós quisermos obter dados, portanto, como vemos, temos então aqui as fontes que eu referi há pouco. Aqui aparecem, digamos que as fontes mais comuns usadas no Power BI, o fecheiro do Excel, conjuntos de dados nos próprios serviços do Power BI, SQL Server da Microsoft, da própria web, mas nós temos aqui acesso a mais fontes em que cá temos as nossas áreas de fecheiros, não é? Este tipo de fecheiros, Excel,
CSV, XML. Podemos importar de uma base de dados, portanto, todos estes tipos de base de dados. Da própria plataforma dos serviços do Power BI, a plataforma Azure, diversas fontes, serviços de obtenção de dados de empresas que fornecem dados online, portanto vejam a quantidade e a diversidade e digamos que estes serviços, estas origens de dados estão permanentemente a crescer, é quase um crescimento mensal. E temos aqui outras fontes de dados, como vêem, é uma ferramenta que nos permite importar dados de muitas fontes. E então agora um primeiro exemplo. Se eu quiser importar dados de um ficheiro do Excel, eu escolho e faço ligar. Portanto, tenho aqui este ficheiro já. Portanto, será selecionar o ficheiro e agora o Power BI vai, digamos que, analisar o ficheiro e mostrar-nos, dentro daquele ficheiro do Excel, todas as tabelas que eu tenha definidas ou, inclusivamente, modelos de dados que eu já tenha naquele ficheiro que posso importar. Como exemplo, isto é uma tabela de dados, como existem em muitos sites online de organizações que fornecem, compilam determinados dados e, neste caso, será a média de idades por país e por ano, portanto, desde 1950, e, portanto, a evolução até este ano e projeções que a própria empresa fez, digamos que para até 2050. Portanto, como vê, eu tenho aqui logo uma pré-visualização dos dados. Isto serão os separadores existentes no ficheiro do Excel. Escolho o que me interessa. Neste caso, quero importar esta tabela. E agora posso carregar já a tabela ou então passar logo deste ponto para a transformação desses dados, que é o que eu vou fazer. Portanto, é que me permite transformar esses dados, que no fundo será a tal criação do modelo de dados, não é mais do que eu transformar a minha tabela e colocar e selecionar apenas os dados que me interessam e colocá-los na forma que mais me interessa. Portanto, aqui vejam que a tabela foi atualizada, foi importada e então agora qual é que é o esquema de funcionamento no Power BI para eu fazer essa manipulação. Reparem aqui no título deste programa, digamos que foi lançado um segundo módulo do programa e isto não é mais do que o editor do Power Query, ou seja, ferramenta já existente no Excel. Portanto, neste caso, para o meu modelo de dados, eu posso importar aqui dados de várias fontes e quando eu agora vou transformar estes dados, no fundo, o Power Query, como acontecia no Excel, vai-me criar aqui passos de alteração desses dados, passos esses que são, digamos que, memorizados, e quando eu faço a consulta, esses passos são executados sequencialmente até à obtenção dos dados pretendidos.
Posso já dar aqui um exemplo de uma manipulação que me interesse. Por exemplo, se eu quiser reparem que a tabela foi importada não dando nome, digamos, aos meus campos, ou seja, os nomes, o nome dado aos meus campos da tabela, que são as colunas, não é? Foi dado como coluna 1, coluna 2, por aí fora. Se eu por acaso quiser, como eu posso mostrar aqui, por vezes isso pode me interessar, outras vezes não. Mas se abrir aqui o meu fecheiro, vamos ver que os dados são os mesmos. Portanto, vejam que na primeira linha da minha tabela estão, digamos que, os nomes dos campos que eu quero definir. Aqui será do ano 1950, 55, 60, ou seja, eu quero que a minha primeira linha, ou seja, a minha primeira linha contém os nomes dos campos. Então, eu posso vir aqui no Power Query, no separador de transformar, eu posso então dizer isso mesmo. Nesta zona, utilizar a primeira linha como cabeçalhos, ou seja, como nome dos meus campos. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Vejam que, em primeiro lugar, foi adicionado aqui um passo, que foi cabeçalhos promovidos. A minha primeira linha passou para os nomes dos campos, passou a ser os nomes dos campos e os dados em si são da segunda linha para a frente. Isto é que é, digamos que a tal, estes passos que eu vou agora aqui fazendo é que são, digamos que a minha construção a construção do modelo de dados. Uma vez estando os dados preparados, eu faço aqui fechar, ou fechar e aplicar. Eu fecho o editor do Power Query e vejam que são duas, digamos, é como se fossem duas aplicações diferentes e os dados vão ser, neste caso o Power BI está a fazer a criação do modelo e os dados vão ser colocados à minha disposição para depois ou criar as minhas visualizações, neste caso na zona das visualizações, digamos, parece que não aconteceu nada, mas na zona das visualizações eu ainda não criei nenhuma, é mostrada aqui a minha tabela, mas posso ir aqui à minha vista de dados e esperar um pouco que os dados me apareçam. Cá está. Portanto, e os dados aparecem da forma que eu quero. Na vista de tabelas e suas relações. Portanto, vejam que eu tenho aqui a tabela que eu importei, os campos, e no caso de eu importar mais tabelas, que se existirem relações entre elas, elas vão ser mostradas aqui. Pronto. Tenho aqui um primeiro exemplo de uma importação e agora posso guardar o fecheiro do Power BI, portanto vou-lhe dar o nome média de dados. Guardo e é-me criado um fecheiro em formato Power BI
que será colocado, portanto, no local que eu defino. Portanto, vimos um primeiro exemplo de importação de um fecheiro do Excel, mas vamos então agora ver um segundo tipo de fecheiro do qual eu posso importar dados, que é um fecheiro muito utilizado, digamos que para passar dados entre vários sistemas, uma vez que as bases de dados, digamos que muitas vezes não falam todas e o formato dos dados não é igual, então existe este sistema, esta forma de passar dados, que é através de fecheiros CSV. Eu vou aqui mostrar, abrir este fecheiro com o bloco de notas. Portanto, este tipo de fecheiro, que é o fecheiro Common Separated desculpe. Portanto, são valores separados por vírgulas, é que na primeira linha eu tenho os nomes dos campos separados por vírgulas e a partir da segunda linha eu tenho os meus dados também separados por vírgulas. Portanto, numa determinada base de dados, se eu quiser passar dados para outro utilizador, eu posso, digamos, exportar dessa base de dados neste formato de fecheiro, envio e recebo, e outra pessoa pode receber esses dados e importar também para o Power BI, que será agora esse segundo exemplo que eu irei fazer. Portanto, vamos esperar que a aplicação arranque. Este fecheiro também, normalmente, este tipo de fecheiro no Windows é associado ao Excel, em que eu posso abri-lo com o Excel e fazer logo uma pré-visualização dos dados, que cá está. Neste caso, um exemplo será o produto interno bruto de vários países de diversas áreas. Não vou guardar. Pronto, então quando eu inicio o Power BI, eu posso logo abrir a obtenção de dados e agora vou escolher aqui este meu segundo formato, que será então CSV. Cá está. No fundo é um fecheiro de texto, mas com uma determinada norma. Faço ligar e escolho o meu fecheiro e quando mando abrir o Power BI, no fundo o Power BI, digamos que analisa normalmente as primeiras 200 linhas e vê, neste caso baseado nas primeiras 200 linhas, digamos que o tipo de dados, se é texto, se é data, se é um número, se é um número decimal, é à partida previamente detectado, mas pode não vir no formato que me interessa. Temos aqui um exemplo, desde logo, em que os campos de texto e, por exemplo, a data foi identificada como tal, mas vejam, por exemplo, neste caso, estes números não foram identificados como números, neste caso, no meu sistema. E porquê é que não foram identificados como números? Porque o sistema dos Estados Unidos utiliza
o ponto como separador decimal. E nós utilizamos a vírgula, não é? Como eu tenho o meu Windows, o meu sistema operativo está definido para usar a vírgula como separador decimal, então foi encontrado um ponto no meio deste número, imediatamente ele foi identificado como texto. E são estas pequenas particularidades que nós podemos encontrar quando importamos dados. E será isso também que nós podemos manipular. Vou dar aqui outro exemplo de preparação dos dados. Se eu quisesse, por exemplo, fazer cálculos digamos, com este campo, com esta coluna, eu não o poderia fazer no momento presente porque este campo está definido como texto. Então, como é que eu posso fazer para definir este campo como um número? Sabendo eu que nos Estados Unidos é usado a vírgula como separador de milhares, e o ponto como separador decimal, então o que eu poderei fazer neste caso, em primeiro lugar, será em todos, neste campo, eliminar a vírgula. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso seleciono o campo que eu quero, posso ir a transformar e, neste caso, eu posso usar a ferramenta de substituir valores. Neste caso, vou substituir, vou pedir ao Power BI que me substitua a vírgula. Neste caso, substituir por nada. Ou seja, eu vou retirar a vírgula. Ok? Uma vez que nós aqui, dentro do próprio número, nem usamos o separador, de milhares, não é? O separador de milhares é colocado como um formato, número. Neste caso, uma vez eliminada a vírgula e tendo sido acrescentado aqui esse passo, eu posso, no passo seguinte, substituir o ponto pelo nosso separador decimal. Neste caso é a vírgula. Então eu vou dizer, quero substituir a vírgula, quero substituir o ponto por uma vírgula. Ok. Não, antes de fazer isso, até vou primeiro, vamos imaginar que eu iria já definir o número como decimal. Portanto, como vê, foi encontrado um erro. Porquê? Porque foi detectada a vírgula quando no meu sistema operativo está definido como sendo a vírgula o separador decimal. Portanto, o que é que eu posso agora aqui fazer no Power BI? Eu posso eliminar este último passo, portanto, volto atrás e aqui já agora no Power BI sempre que, ou melhor no Power Query, que é comum ao Excel, sempre que eu clico num destes passos, os dados são-me colocados no estado em que eles estavam antes de eu o aplicar. A primeira vez, quando eu importada assim. Portanto, eu posso clicar e ver como estavam os dados antes de eu fazer o passo seguinte. Portanto, neste caso, se eliminar este passo, eu volto ao passo anterior. E agora, portanto, antes de eu dizer que este campo é um número, se eu substituir
o ponto pelo meu separador decimal. E o que é que se passou aqui? Tinha aqui o campo que estava selecionado era o errado. Eu quero, neste campo é que eu quero fazer essa substituição. Substituir o ponto por uma vírgula. Pronto. Agora já tenho os números, ou melhor, e que ainda são, este campo ainda é texto. Já tenho este texto com o formato do número decimal. Se eu agora definir este campo como número decimal, eu já não obtenho o erro porque o número foi reconhecido corretamente, como sendo um número mesmo. E vejam que, tal como no Excel, quando eu formato um campo como número, automaticamente o alinhamento é passado para a direita. Portanto, aí, como no Excel, os campos de texto automaticamente são alinhados à esquerda e os campos numéricos à direita. Portanto, aqui não obtive nenhum erro, portanto, está tudo correto. E vimos agora mais um exemplo da tal criação do modelo, ou seja, a manipulação dos dados para serem colocados da forma que mais me interessa. Então, agora, ao fazer aplicar, gravar e aplicar, eu saio do editor do Power Query e volto ao ambiente do Power BI. São medidas aqui o número de linhas foram carregadas. Na zona dos campos são mostrados os dados, os campos que eu importei, e agora, se for selecionar neste separador, se for selecionar os meus dados, eles vão ser mostrados corretamente. Aqui posso agora guardar este segundo ficheiro como produto interno bruto. É isso. Portanto, vimos então uma segunda forma de importar os meus dados. Um terceiro exemplo que eu tenho para mostrar será a importação de um ficheiro de base de dados do Access. Vou novamente arrancar com o Power BI e tenho aqui o meu ficheiro de base de dados, que no fundo uma base de dados não é mais do que uma série, uma ou mais tabelas com dados e digamos que com relações, essas tabelas estão relacionadas entre si de alguma forma. Posso, numa tabela, ir pesquisar dados de uma outra tabela e portanto, essas tabelas, essas relações são, digamos, guardadas e, no fundo, uma base de dados é isso. Escolho então agora aqui a opção se o sistema se despachar. Escolho novamente a partir de um ficheiro, ou melhor, a partir de, neste caso, de uma base de dados, e escolho aqui um ficheiro de base de dados do Access.
e mando ligar. Esta base de dados é a base de dados exemplo, para quem já viu, já estudou o Access. É uma base de dados exemplo que vem com o próprio software, que é a base de dados Adamastor. E quando eu ligo o Power BI à minha base de dados, são mostradas todas as tabelas, consultas que eu tenho na base de dados. E agora aqui eu posso, digamos que pré-visualizar os meus dados. E aqui agora vamos ver um exemplo de como importar. Eu tenho aqui os meus fornecedores, por exemplo, encomendas. Vamos ver agora um exemplo de como importando e produtos, como se eu, um exemplo da importação de várias tabelas, uma base de dados, vou fazer carregar e vamos ver que se existirem, digamos que ligações entre essas tabelas, essas relações, ou melhor, relações entre essas tabelas, essas relações são mantidas na minha importação e posso depois manipulá-las dentro do próprio Power Query. Aqui. Vamos esperar que a importação seja feita. Neste caso, eu não fui logo para o passo de transformar os dados, só importar. Escolhi aqui também, não escolhi uma base de dados muito grande. E, portanto, cá estão as minhas tabelas, com os campos todos que foram importados. E agora, se eu mandar visualizar as minhas tabelas, vejam que temos aqui um exemplo de uma relação que existia na base de dados e que é mantida, neste caso, entre a tabela produtos e a tabela fornecedores, em que os fornecedores fornecem determinados produtos. Eu agora no Power BI fiz duplo clique, eu posso, digamos que, editar a minha relação, ver o tipo de relação que existe entre as tabelas, neste caso com cardinalidade de 1 para 1, ou seja, cada registro da tabela fornecedores corresponde a um registro da tabela produtos. E agora aqui eu poderia, digamos, manipular os dados da forma que mais me interessasse, ou seja, que será a tal criação do meu modelo de dados. Uma vez tendo esses dados, como é que eu no Power BI posso aceder ao Power Query para transformar os meus dados? Será aqui no separador base. Eu tenho aqui, posso desde logo ver as definições da minha origem de dados, ou seja, onde é que eu fui buscar estes dados? Cá está, é-me dito que é nesta base de dados, neste ficheiro de base de dados que está aqui localizado. Eu aqui poderei alterar a origem, editar as permissões que possam ser necessárias para eu aceder àqueles dados.
Posso ver as definições da origem dos dados e posso aqui pedir para transformar os dados, que no fundo será lançar o Power Query, em que eu posso ver, visualizar aqui as diversas tabelas que eu acabei de importar e poderia agora aqui, digamos que em cada uma delas fazer, digamos que os passos que me interessassem para a criação do tal modelo de dados. Uma vez feito isso, se eu fechar, ou seja, guardar todos aqueles passos e aplicar, eu posso regressar ao Power BI e fazer, então, se quisesse agora fazer aqui algumas visualizações que me interessassem. Então, irei agora guardar aqui como Damastor em formato Power BI e passaria então a exemplificar mais uma fonte de dados. E agora, o que se está a passar? Claro, como é óbvio, isto agora tinha que vir um crashzinho. Não veio. É preciso um pouco de paciência nestas. Pronto, já está. Para dar agora um exemplo de uma ligação a uma base de dados, a um servidor de base de dados, eu tenho aqui como exemplo, portanto, um pequeno servidor, MySQL, que no fundo é um tipo de servidor muito utilizado, uma vez que corre sobre Linux e é um sistema operativo gratuito. Temos aqui um exemplo agora de visualização dessa própria base de dados. Enquanto o Power BI arranca, eu vou-vos mostrar cá está. Pronto, vou-vos mostrar aqui uma forma de... Não, isto está duplicado. Ok. Uma forma de visualização. Cá está. Eu aqui faço a autenticação. Isto no fundo é um software de gestão de bases de dados Linux, de gestão remota de bases de dados. Portanto, é que eu tenho aqui, isto são as bases de dados que eu tenho no meu servidor. Posso selecionar aqui esta base de dados e, portanto, será na base de dados mortalidade PT. Claro que como não poderia deixar de ser, o tema Covid tinha que vir à tona, não é? Uma vez que nunca como agora nós estivemos, acho eu, tão interessados em dashboards e em ver a evolução do vírus e se a linha aplana, se não aplana.
Então pronto, eu fui aqui importar estes dados, no fundo são os dados da mortalidade em Portugal, que são atualizados digamos, em tempo real, e desde 2009 até hoje, portanto, eu fiz uma importação do site oficial para esta base de dados, para dar precisamente um exemplo de como posso importar de um servidor MySQL. Então eu vou importar de uma base de dados chamada mortalidade PT e a tabela dados SICO. Passando agora então para o Power BI, eu vou então dizer que os meus dados estão localizados numa base de dados, e neste caso o tipo de base de dados a que eu me quero ligar será uma base de dados MySQL, que é o tipo de servidor que eu tenho. Existem todos estes tipos de servidores de bases de dados. Eu mando ligar e agora vamos ver que o tipo de ligação já vai ser ligeiramente diferente. Porque agora vai-me ser pedido, digamos que vão-me ser pedidas as minhas credenciais para eu aceder a essa base de dados. Cá está. Portanto, agora é-me perguntado qual é o endereço do servidor. Portanto, o servidor tem este endereço e qual é o nome da base de dados. Será? Não. Isto é o nome da tabela. Eu quero é mortalidade PT. O servidor situado neste URL e vou-me ligar à base de dados, àquela base de dados naquele servidor. Portanto, e agora, cá está, foi feita a ligação ao servidor e agora o Power BI diz-me que neste servidor eu tenho acesso à base de dados, à tabela dados SICO que está nesta base de dados. Cá está, são pré-visualizados os meus dados e agora eu posso pedir para transformar esses dados e criar o meu modelo. Será então esta a forma de me ligar a uma base de dados. Portanto, um último exemplo, isto como já estamos quase dentro da hora, seria como é que eu posso, digamos que importar dados de uma página web, que o Power BI também permite fazer isso. Portanto, para isso, todos nós, parto eu do princípio que quem anda atento aos números do Covid conhecerá este site, em que é um site de medida de vários indicadores mundiais em tempo real, virtualmente em tempo real, e este site também tem estado a fazer atualizações em tempo real
portanto, sobre a pandemia. E neste caso será, se eu tiver uma página web com uma determinada tabela de dados, como é que eu posso importar esses meus dados para o Power BI? E cá está, estes são os dados da minha, é isto. Portanto, se eu quisesse levar estes dados para o Power BI, portanto, uma tabela numa página web, como é que eu posso fazer isso? Neste caso, eu peço para obter dados da web e vai-me ser perguntado qual é o URL dessa página. Neste caso, eu vou à página onde está a tabela que eu quero, copio o URL e faço colar. E agora o Power BI vai-me pesquisar a minha página. Ele vai explorar os conteúdos daquela página em HTML e se existirem tabelas nessa página, ele vai-me dar essa indicação e vai-me perguntar quais são as tabelas que eu quero importar. E vamos esperar que ele identifique esses dados. Como aquela página web tem tem texto, tem títulos, e ele vai, digamos que, fazer um scan à página web, identificar tabelas de dados nessa página, vai mostrar e vai-me perguntar qual é a tabela ou tabelas que eu quero passar para o Power BI para poder modelar, fazer o meu modelo de dados esses, que depois pode servir para eu criar as minhas visualizações por forma a serem interpretados de uma forma mais fácil. Aqui no Power BI eu posso visualizar logo os dados em forma de tabela ou posso ver a vista web, portanto, se eu não estiver a identificar visualmente os dados que eu quero, eu posso me socorrer e ver aqui a página web como ela é mostrada para melhor identificar a tabela. E agora, vamos ver, cá está. E aqui foram identificadas estas tabelas na minha página web, tabelas essas que eu posso pré-visualizar e depois escolher ou as tabelas que eu quero importar, as que me interessam. Então, pode ser já a tabela 1, cá está, é esta tabela que me interessa, portanto os casos, o número total de casos, novos casos, portanto tenho aqui todos aqueles dados e posso mandar transformar estes meus dados para me serem apresentados para poder criar um modelo de dados que mais me interesse para
para, digamos, fazer a minha visualização. Pronto, agora posso então aplicar e vamos só agora ver um exemplo da criação de uma visualização para a publicação nos serviços do Power BI, para depois poder partilhar com quem me interessa. Isso pode ser feito uma vez que nós podemos criar no Power BI, se tivermos uma conta nesses serviços de partilha, nós podemos desde logo no Power BI identificar-nos, fazer o login, autenticar-nos e depois de preparado o meu modelo, eu posso mandar publicar. Aqui erros. Posso mandar publicar para depois partilhar. Mas tenho aqui estes dados. Vamos imaginar que eu quero fazer aqui uma pequena visualização, por exemplo, um gráfico de linhas. E, portanto, eu posso colocar agora determinados elementos visuais e dizer quais os dados, por exemplo, os dados de 2020. Quais os dados que eu quero mostrar. Aqui neste caso o eixo 2020. Falta a data. Temos a data. Vamos colocar como não está a reconhecer como valor. Aqui retirar. Portanto, vamos fazer aqui uma vez que nós temos uma tabela, vamos colocar os dados em forma de tabela. E visualizar. Pronto. Vamos imaginar que nós queríamos publicar esta visualização. O sistema está um pouco mais lento do que eu estava à espera. Pronto. Tínhamos criado uma visualização e queríamos publicar. Carregaríamos no botão publicar e temos que guardar primeiro em fecheiro e o Power BI vai guardar no fecheiro e a seguir mandar publicar na minha área de trabalho nos serviços do Power BI. Aqui neste caso ele está a publicar e a seguir eu poderia mandar abrir e vai-me ser aberto. Digamos que nos serviços do Power BI Microsoft vai-me ser aberto para fazer o login e vai-me ser mostrada aquela visualização. E porque é que eu estou a vir aqui? Eu estou a vir aqui para mostrar que quando eu publico esta pré-visualização, eu tenho aqui a opção, no fundo será fazer a ponte para a análise do Excel,
para análise com o Excel. Se eu tiver aqui uma determinada pré-visualização, eu posso aqui mandar analisar os dados no Excel. Okay? Só que, neste caso, este serviço não está acessível a quem tenha uma conta gratuita. Neste caso, será para uma conta paga. Mas nós, para quem tenha os serviços, digamos, gratuitos e queira experimentar, nós podemos ver aqui uma forma de fazer a ponte para a análise de dados do Excel. Vou abrir aqui o ficheiro que criei há pouco para da minha média de dados e ver como é que eu, tendo já uma determinada, um modelo de dados feito no Power BI, como é que eu posso passar esse modelo de dados para o Excel e também, por fim, ver que a ferramenta, o editor do Power BI é o mesmo no Excel e no Power BI. Vamos ver como é que nós podemos fazer essa passagem. Uma vez estando aberto o Power BI e indo ao editor do Power Query, nós podemos ver, digamos, quais é que são os comandos que são dados para a minha importação de dados. Então, eu posso ver agora aqui o pedir para transformar dados. Isto está mais completo do que eu esperava. Quando eu peço para transformar os meus dados do ficheiro da importação que eu fiz do Excel da média de dados, portanto, cá está, este é o meu modelo de dados e agora com os passos todos que eu fiz, e agora se eu for aqui ao editor avançado, eu obtenho aqui digamos que os comandos que são dados para a criação deste modelo de dados. Se eu copiar estes comandos, se eu copiar todos estes comandos, e se for ao Excel, aqui abrir um ficheiro novo no Excel, portanto, para vermos que o editor do Power BI é exatamente o mesmo. Eu posso ir ao separador de dados no Excel e posso mandar aqui criar uma nova consulta. Pode ser a partir de um ficheiro do Excel, por exemplo. Vamos ver que pode ser em qualquer. Isto agora não me interessa porque eu depois vou alterar com aquele script que eu fui buscar ao Power BI. Por exemplo, estes dados, peço para transformar e cá está. Vejam que o Excel abre exatamente o editor do Power Query, que é o mesmo em termos de aspecto. E se eu agora for aqui ao editor avançado, cá está a expressão que me permite a importação dos dados. Se eu apagar esta e se colocar a que fui buscar ao Power BI, vejam que eu tenho
exatamente os mesmos passos, ou seja, tirando alguns pequenos pormenores de visualização, mas a ferramenta é igual. E agora, se eu mandar fechar e carregar para a folha de cálculo, cá estão os meus dados, cá está a consulta que eu fiz através do editor do Power Query, e agora aqui poderia, digamos que, editar novamente com o editor do Power Query, ou agora, digamos que a partir daqui fazer, digamos que, a análise e os cálculos que eu quisesse para aquilo que mais me interessasse. Pronto, em termos de, digamos que em termos de sumário, portanto, o objetivo deste webinar era precisamente esse, era ver como é que eu posso obter determinados dados de várias fontes, usando o Power BI, que no fundo é a mesma ferramenta já usada no Excel, e portanto estas duas fases do meu tal serviço self-service de Business Intelligence, obter os dados e prepará-los para a criação dos modelos, do modelo que eu quiser. Pronto, eu acho que me excedi um pouco, mas houve aqui alguma lentidão. Eu agradeço, espero que tenham apreciado. Agradeço a vossa atenção e até uma próxima oportunidade. Bom dia, boa tarde já. Obrigada, Jerónimo. Boa tarde a todos. Agradeço também a vossa participação neste webinar demonstrativo da potencialidade do Power BI para obter dados de várias fontes, e até um próximo webinar. Boa tarde a todos.